Olá, muito boa noite para você que assiste a Rede Vida, mais um Frente a Frente, direto dos estúdios de Brasília. Lembramos ainda que esse programa é gravado com o presidente do PRB, deputado Marcos Pereira. Deputado, muito boa noite, é um prazer receber o senhor aqui. Boa noite, Denise, obrigado pelo convite, uma alegria vir falar com os telespectadores da Rede Vida, do programa Frente a Frente. Pois é, e assunto não falta para a gente discutir aqui hoje. Hoje, pela manhã, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, participou de um seminário sobre reforma da Previdência no jornal Correio Brasiliense, onde ele foi muito claro. Ele disse que a iniciativa privada não convive com ditaduras, tende a não conviver com ditaduras, diz que a nossa democracia não pode ser questionada nem em frases. Num recado direto aí ao presidente Jair Bolsonaro, a relação entre os dois continua de mal a pior. E os bombeiros, por enquanto, não tiveram sucesso, né, Zé Maria? Muito boa noite, mais um Frente a Frente aqui. É isso, muito boa noite, Denise, boa noite, deputado. E haja bombeiro, né? Porque a manifestação de domingo está sendo avaliada com lupa. Na Câmara dos Deputados, os líderes e o presidente entendem que trata-se de uma manifestação contra o Congresso Nacional. O presidente Jair Bolsonaro já adiantou que não vai participar destas manifestações e também não incentiva que os ministros participem. Uma demonstração de que está um pouco distante desta manifestação de domingo. Conversa boa hoje aqui sobre política e com o deputado Marcos Pereira, que é presidente do PRB, vice-presidente da Câmara dos Deputados, tem atuado muito na Câmara dos Deputados e foi ministro da Indústria, Comércio e Exterior e sempre militou na política em São Paulo. Ele é do Espírito Santo, mas foi para São Paulo, onde já militou muito. O PRB é um partido novo, mas que tem uma postura forte e reconhecidamente unido no Congresso Nacional, e isto é um trunfo. Ministro, deputado e presidente da Câmara, o senhor assume a presidência na viagem do presidente Rodrigo Maia. Essa relação está meio estranha do governo com o Congresso Nacional. A impressão que eu tenho é que os líderes não sabem exatamente o que o presidente quer com o Congresso Nacional. É mais ou menos assim? Zé Maria, boa noite, obrigado pelo convite para você também. A relação é um tanto quanto conflituosa, ou de avanços e recuos, podemos dizer assim. O presidente tem tido, a meu ver, dificuldades de conversar com o Congresso, de dialogar com o Congresso. Inicialmente, nós precisamos lembrar os seus telespectadores, que o presidente disse que ia conversar com o Congresso através das frentes parlamentares. Frente parlamentar evangélica, frente parlamentar do agronegócio, frente parlamentar da saúde, da segurança pública. E me parece que esse diálogo não está funcionando. E eu já tinha previsto isso, que não funcionaria, porque os diálogos institucionais têm que ser feitos com as lideranças dos partidos políticos, não com as frentes parlamentares, porque as frentes unem os parlamentares em torno do tema, por isso são frentes temáticas, não em torno da governabilidade e da pauta mais ampla da Câmara dos Deputados. De maneira que eu acho que esse diálogo tem recuos em alguns momentos e tem avanços em outros momentos. Na quadra de hoje, nós estamos na fase do recuo, porque você faz um acordo, faz uma conversa, um diálogo com o presidente sobre certos temas e me parece que a postura dele e de alguns que estão no entorno dele tem sido outra quando vai para as redes sociais, quando vai para uma live em redes sociais e coisa dessa natureza. É muito preocupante quando você se pauta somente e exclusivamente por redes sociais. Como é que sai disso? Porque a gente percebe que o presidente Jair Bolsonaro, ao que tudo indica, ele não vai mudar. Porque ele tem essa relação direta com as redes sociais, ele quer manter essa relação, ele foi eleito com esse discurso de que eu não vou adotar a velha política, eu não vou ter toma lá da cá com os partidos. Como é que muda essa relação? O Congresso, por sua vez, vai começar a trabalhar sozinho? Como é que é isso? Não, eu acho que, Denise, nós temos que continuar tentando o diálogo. A nossa Constituição fala dos poderes que são independentes
mas têm que ser harmônicos entre si. O quanto possível, o tanto quanto possível, nós temos que tentar fazer um diálogo institucional e tentar institucionalizar a harmonização, a harmonia dos poderes. O presidente tem esse viés realmente de ouvir e falar somente para as redes sociais. O que nós temos que fazer é tocarmos a nossa pauta. Eu disse para o presidente Jair Bolsonaro, quando estive com ele, naquela semana, há um mês e pouco atrás... O senhor foi sozinho ou não, foi fui com com mais o gente? líder, fui com o vice-líder do partido, deputado Silvio Costa Filho, de Pernambuco, e com o senador Messias de Jesus, que é o nosso senador pelo estado de Roraima. E lá estava do lado do presidente ele e o ministro Onyx Lorenzoni. E eu disse para ele que não se pode ficar nessa fala de velha e nova política. Nós não temos velha e nova política, nós temos política, que pode ser boa ou má. Todos nós somos contra a má política, todos esses desmandos, essas coisas todas que aconteceram no país e que estão aí todos os dias nos jornais e nas emissoras de televisão, nos noticiários do país. Agora, quando eu preciso levar uma pessoa a um ministério, por exemplo, ontem eu pedi uma audiência a um secretário no Ministério da Educação para receber um reitor de uma universidade de uma cidade de São Paulo, uma cidade chamada Ituverava. A cidade gira em torno da universidade, que recebe alunos de várias cidades da região, cidade lá do interior de São Paulo. E eles tinham uma demanda de alguns cursos que eles querem agilizar e ele não estava conseguindo audiência e veio se valer do prestígio político de um político e me pediu para que tentasse agilizar essa audiência. Eu consegui que ele fosse recebido ontem no MEC. Isso não é tomar lá da cá, isso é política. Quando uma pessoa se vale do seu prestígio para tentar uma audiência com um ministro, quando um prefeito, hoje mesmo eu recebi o vice-prefeito de Sumaré, uma outra cidade importante também do estado de São Paulo, ali próximo da região metropolitana de Campinas, cidade industrial, e que me trouxe 3 pedidos de recursos para a saúde, para a construção de UPA e para liberação de material de compra de mobília escolar. Isso não é tomar lá da cá, isso é política. E o senhor está com prestígio, viu? Porque a reclamação geral do Congresso Nacional é de que líderes e deputados não conseguem os tais despachos com os ministros e secretários. O senhor é presidente, líder do PRB, né, que ajudou a eleger o presidente Jair Bolsonaro. Em condições assim, antes, né, eram partidos aliados. E agora os senhores são independentes. Por quê? Primeiro, só fazer um registro, Zé Maria. O PRB, no primeiro turno, nós apoiamos formalmente o governador de São Paulo, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Eu, pessoalmente, votei no Geraldo Alckmin no primeiro turno e votei no Bolsonaro no segundo turno. No segundo turno, nós decidimos, nos reunimos 2 dias após a eleição do primeiro turno, no dia 9 de outubro, aqui em Brasília, com toda a bancada eleita, e nós deliberamos naquela reunião que o partido não ia declarar apoio formal. Até porque o presidente falava naquela altura que não queria apoio de partidos. E deixamos com que cada membro do partido tomasse as suas decisões. Então, o partido formalmente não apoiou a eleição de Jair Bolsonaro. Eu, pessoalmente, apoiei, eu votei, pedi votos para ele no segundo turno, mas tem pessoas do meu partido que também não E continua assim, independente. Nós continuamos independentes e vamos continuar independentes, porque, inclusive... Pois não, Denise. Pois não, pode continuar. Inclusive, nesta reunião que tive com o presidente, naquele dia que ele recebeu vários presidentes de partidos, eu disse para ele que eu, Marcos Pereira, enquanto deputado, não quero indicar e não vou indicar cargo nenhum no governo, e que o partido, aí, como presidente que representa, né, que fala pelo partido, também não tinha interesse de indicar. Todavia, não vamos proibir eventuais membros do partido de participar, caso queiram. Pois é, a gente começa a ver essa história de cargo, emenda. Todos os deputados e senadores falam para a gente, né, Zé Maria, lá no Congresso, não, eu não quero cargo, não, eu não quero emenda, a liberação impositiva, o que liberar para mim está bom. Então, qual é a dificuldade? A dificuldade é a falta de diálogo, é a falta de compreensão de certos temas. Veja você... Por exemplo? Vou dar um exemplo agora. Veja você, nós estamos debatendo já há algum tempo a reestruturação da esplanada, do governo.
A minha opinião pessoal é que essa medida, a meu ver, pela Constituição precisa, mas a meu ver, não precisaria de ser referendada ou aprovada pelo Congresso Nacional. O presidente foi eleito, ele tem um orçamento, dentro do orçamento ele organiza a esplanada, seja esse presidente quem for, da forma que ele achar melhor. Mas a nossa Constituição prevê que tem que ser, por medida, nesse caso, por medida provisória, e que o Congresso tem que aprovar. Nesse tema específico, nós temos ali um tema mais polêmico, que é o COAF. E tem outros COAF, também, né, João? Tem outros temas, mas o mais polêmico e que está gerando mais debate aí nas redes sociais é o do COAF, Ministério da Economia, que saiu do antigo Ministério da Fazenda e foi para o Justiça. Ministério da Justiça. E na comissão se voltou para que ele retorne para o Ministério da Fazenda, hoje chamado Ministério da Economia. Só lembrando para o nosso telespectador, COAF é o Conselho de Controle das Atividades Financeiras do Governo. É quem olha, quem movimenta acima de R$100 mil. Fez essa movimentação, acende a luzinha lá e eles já mandam investigar. É isso, né? Exatamente. Acima de ficam R$100 de mil, olho, eles a ficam de Receita já olho. dá uma olhada. Nem todas as operações acima de R$100 mil são suspeitas, tem claro. operações legítimas e lícitas. Acima de 10 mil já provoca um Já relatório. provoca um relatório. E aí vai se verificar aquela operação. A grande maioria delas são regulares. As que fogem da regularidade, ele então instaura, junto com o Ministério Público, com a Polícia Federal, uma investigação. E esse é um tema, por exemplo, que na semana passada o líder do governo vem, faz uma mídia nas redes sociais, um vídeo dizendo: nós temos que votar, precisamos votar, não pode ser assim, querendo obrigar, forçar o Congresso, os partidos, os líderes, a fazer a pauta que eles querem fazer. Só que não é com diálogo. Nós temos um Congresso hoje bastante fragmentado. A maioria dos partidos principais estão, eu brinco que estão se virando nos 30, em alusão aos 30 deputados. Porque está todo mundo ali, tirando o PT e o PSL, que tem mais de 50 cada um. Depois, o que vem na sequência é o PP, que tem 38, o PR 38, depois vem outros lá com 34, enfim. Essa pulverização não atrapalha também? É óbvio que atrapalha. Só que você tem que dialogar com todos. Eu defendo que o parlamento e a democracia é a arte do diálogo, de você conversar, inclusive com a oposição. Na entrevista do ex-presidente José Sarney, inclusive, a Denise, no Correio Brasiliense, ele fala uma frase muito importante, atribuída a Bill Clinton, ex-presidente americano, de que não é preciso um partido político para chegar à presidência da República, mas é indispensável a participação de partidos políticos para governar. Isso parece que está sendo comprovado. Nós estamos aí, deputado, prestes a enfrentar uma manifestação diferente, uma manifestação convocada pelos governistas e pelo governo. Isso é contra o Congresso Nacional? O senhor está avaliando assim? Me parece que sim, da forma como ela foi convocada, da forma como está trafegando aí nas redes sociais os convites para se manifestar, é claramente uma manifestação contra o Congresso. Eu vi também contra o Supremo Tribunal Federal, e isso é preocupante, porque me parece que querem jogar a sociedade contra as instituições. Fechamento do Congresso. E nós não podemos esquecer que na voz do presidente e na voz de filhos, que também são políticos de relevância do presidente, já se falou em fechar o Supremo Tribunal Federal. Isso é preocupante. Durante a campanha, Eduardo Bolsonaro disse que fechava com um tanque. Nem precisava de um jeep. Pegava isso é preocupante. Um cabo soldado e um tanque. E nós somos uma democracia recente que precisa ser fortalecida. Infelizmente, uma boa parte dessas pessoas que estão hoje querendo colocar mais gasolina na fogueira, elas não passaram pelo processo de ditadura e não sabem o que é viver sob um regime ditatorial. Mas já surtiu efeito, né? A manifestação ainda nem aconteceu, mas o Congresso recuou ali na votação da medida que o senhor falava, da reforma administrativa. Quer dizer, os deputados ali estão meio temerosos nesta manifestação. Né? Eu não diria que estão temerosos. Eu acho que o governo também está, se for olhar por esse ponto de vista, estar-se-ia também temeroso, porque o presidente já disse que não vai, você mencionou isso na sua fala, já não recomendou que ministros participem. É assim que funciona.
Você cede de um lado, o outro cede de outro e vamos avançando. Ou seja, então chegamos ao recuo ali na sexta-feira, quando ele divulgou aquela carta e disse que grupos estavam impedindo ele de governar, e agora estamos indo de novo para o avanço. Podemos dizer que sim. Né? Vai depender agora do tamanho dessa Eu manifestação. tenho dito, Denise, que infelizmente a atuação do governo, infelizmente falo isso com tristeza, porque gostaria muito que desse certo, o Brasil precisa dar certo, nós temos 13 milhões de desempregados, fora aqueles que vivem abaixo da linha de pobreza, isso somado já dá mais de 25 milhões, mas por isso precisa dar certo, o governo precisa dar certo, o país precisa dar certo, nós precisamos voltar a gerar confiança no setor produtivo, nos empresários, para que eles gerem empregos, porque quem gera emprego e renda é o setor produtivo. Mas eu dizia, eu acho isso preocupante e nós estamos muito preocupados, por isso tem que haver o diálogo, e esse diálogo é de avanços e recuos. E aí eu digo, como eu disse, infelizmente, o governo atua de que forma? Sabe aquele jogo? Avança uma casa, aí depois volta 2 casas. Depois avança 3. uma, depois recua 3. O governo é assim, ele avança uma casa, recua 2, avança uma, recua 2. O ideal era que ele avançasse uma de cada vez, aos poucos, e pudesse implementar a agenda que o país tanto espera, para a qual o presidente foi eleito e com a proposta que ele fez na época da campanha. A disputa do poder. Eu costumo dizer que onde há poder, há disputa. E a política aqui comanda tudo mesmo. Uma conversa aberta aqui com o deputado Marcos Pereira. Ele é vice-presidente da Câmara dos Deputados, presidente de um partido importante unido, que é o PRB, na Câmara dos Deputados. Nós vamos agora um intervalo de 2 minutos e já estaremos de volta.